dia, sétimo ano. Hoje nós estaremos fazendo um resumão da nossa matéria da semana anterior. Por quê? Porque vocês estão fazendo os exercícios do livro e também vão fazer o exercício de fixação, que eu vou enviar através do portal, ok? Então vamos lá, nós falávamos sobre sujeito, Sujeito, aí a gente tem aqui. Sujeito, na realidade, é o quê? É o cara, ou é a pessoa que faz uma declaração, Ela faz uma declaração. E essa declaração a gente vê através do verbo, ok? Nós falamos isso para vocês. Agora a gente vai ver, na realidade, nós estamos relembrando o sujeito quanto à sua classificação. Então, nós temos a classificação do sujeito. Nós temos sujeito determinado simples, que só tem um núcleo, Já coloquei até no quadro aqui para você ver. Sujeito determinado simples, só apresenta um núcleo. Aí eu botei o exemplo aqui. As meninas estudiosas ganharam medalhas, ok? Então, quem é o sujeito? As meninas. As meninas. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo é só meninas, o substantivo, ok? Porque a gente aprendeu na aula anterior que o núcleo do substantivo pode ser um substantivo, não é isso? Meninas é substantivo, pode ser um numeral, não é isso? E pode ser um pronome e pode ser também uma palavra substantivada, ok? Então, nós temos aqui, as meninas estudiosas ganharam medalhas. Então, é um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Aí vem o sujeito determinado composto, ele tem mais de um núcleo, ok? Então, tem aqui Marcos e Mateus passaram no concurso. Então, eu tenho dois núcleos aqui, Marcos e Mateus, dois substantivos próprios. Então, sujeito composto. Agora, eu tenho um sujeito determinado oculto, mas eu tenho também essa outra nomenclatura aqui, que é desinencial. Então, chama oculto ou desinencial. O que é isso? É o sujeito que só pode ser identificado pela desinência verbal. Desinência verbal é uma parte do verbo, Nós já aprendemos, no bimestre passado mesmo, nós estudamos a estrutura do verbo, são as partes do verbo, As desinências são as partes do verbo. Então, por uma partezinha do verbo, eu sei quem é que está escondido atrás desse verbo aqui. Então, disse que esse sujeito ele é identificado pela desinência do verbo, pela pessoa gramatical que esse verbo carrega. Acho que fica mais fácil assim para a gente, Pela pessoa gramatical que está escondida aqui atrás do comprei. O verbo é comprei. Então, qual a pessoa que está escondida aqui? Eu comprei. Não pode ser nós comprei. Ok? Então, eu já sei que é um sujeito desinencial, porque eu consegui encontrá-lo. Aqui tem, compramos um carro novo. Qual é a pessoa gramatical que está escondida aqui atrás desse verbo compramos? Nós, A desinência é esse finalzinho aqui do verbo, A gente aprendeu que esse até o R é o radical, A gente aprendeu que o A é a vogal temática, e que o MOS é a desinência número pessoal, ok? A gente não esqueceu isso, Então, vamos lá. Aí, se a gente tem 3 sujeitos considerados determinado, certamente que existe um sujeito indeterminado, ok? Esse sujeito indeterminado, para eu saber se esse sujeito é indeterminado, eu preciso guardar 2 regrinhas. Quais são as regrinhas? Eu tenho um sujeito, eu tenho uma oração onde o verbo está na terceira pessoa do plural sem o sujeito presente. Exemplo, tem aqui, ligaram para você. Ligaram para você. Então, o verbo está na terceira pessoa do plural. Então, essa terceira pessoa do plural que não está presente aqui, se tivesse aqui, ligaram para você, vírgula, eles, aí você ia dizer que era sujeito simples. Mas não tem o eles aqui. Então, todas as vezes que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem o sujeito presente, sem o pronome, ou sem uma pessoa, ou sem as garotas, ou sem os rapazes, alguma coisa assim, você dirá que é
Sujeito indeterminado. Ó, ligaram para você. Aqui, ó. Bateram a porta. Quem é a pessoa gramatical que eu vou encontrar escondida aqui? Eles. Porém, eu não estou vendo eles aqui. Então, todas as vezes que a gente deparar com esse eles, você vai chegar à conclusão que é sujeito indeterminado. Você vai encontrar essa pessoa gramatical eles e você vai procurar na oração e você não vai encontrar. Você procurou aqui, bateram a porta, só, ponto final. Você não viu eles, não viu se foi o vizinho, os vizinhos, ou se foram as crianças, não tem nada aqui. Então, sujeito indeterminado, ok? Agora a gente vai ver a outra regra de sujeito indeterminado, que é quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Essa partícula se aqui, que é um pronome oblíquo, ele já mostra a indeterminação do verbo, do sujeito, ok? Então, tá assim, acredita-se em vidas em Marte. Então, acredita, ó, terceira pessoa do singular, mais o se. Então, é o quê? Sujeito indeterminado. Agora, a gente vem para oração sem sujeito. Hoje nós ainda estamos no 7º ano, então você vai gravar só isso aqui. Mas quando a gente passar para outra turma, você vai ver que tem mais regra para sujeito, para oração sem sujeito, né? Mas que bom que a gente só vai ver até aqui. Bom, a oração ela é sem sujeito porque não existe uma pessoa que possa praticar a ação. Porque para a gente identificar o sujeito de uma oração, a gente precisa o quê? Identificar o verbo, não é isso? Precisa identificar o verbo. Então, nessas orações, todos os verbos são impessoais, entendeu? Todos os verbos são impessoais, ou seja, não há pessoa que possa praticar essa ação. Aí tem a regra, oração sem sujeito, com verbos que indicam fenômenos da natureza, né? A gente não pode praticar nenhuma ação que a natureza pratica, como chover, ventar, trovejar, não é isso? Então, se eu vejo um verbo desse, aqui tem um exemplo, choveu muito ontem, né? Então, a gente não consegue fazer chover. Trovejou muito ontem, relampejou muito antes, trovejou, a gente não consegue fazer. Então, eu direi que essa oração é oração sem sujeito, ou também pode ser chamado de sujeito inexistente, ou seja, não existe um sujeito que possa praticar tal ação, ok? Agora a gente vai ver uma outra também aqui. É a oração sem sujeito também com verbos fazer, grava direitinho, fazer, ser e estar. Em que sentido? Se ele indicar tempo cronológico ou clima, se ele indicar tempo, exemplo, aqui ó, faz 3 dias, eu botei uma reticência aqui porque o quadro é pequenininho, né? Então, faz 3 dias que eu não o vejo. Ou faz 3 dias que ele se foi. Você viu aqui, ó, faz, é o verbo fazer. Ele está indicando o quê? Está indicando o tempo. Tempo passado, né? Um tempo, né? Então, toda vez que o verbo fazer estiver indicando tempo, eu digo que é oração sem sujeito. Aqui o verbo ser, são 3 horas, ó. Está indicando o quê? Indicando também tempo, não é isso? Tempo, são 3 horas, aqui ó. Está, aqui o verbo estar, aqui ó. Está calor, olha aí, indicando o quê? Clima. Então, voltando à nossa regrinha. Com verbos fazer, e ser e estar, indicando tempo cronológico, ou clima, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Mas ainda tem mais uma regrinha para vocês, viu? Então, a gente já aprendeu 2 regras, agora a gente vem para a terceira. Com o verbo haver, no sentido de existir. Então, se o verbo haver estiver no sentido de existir, eu direi que é oração sem sujeito. Ou também esse verbo haver, ele também pode indicar
tempo passado, ok? Então, se o verbo haver também estiver indicando tempo passado, é a oração sem sujeito. Exemplo. Havia duas moças, né? Ou no parque ou na sala. Havia duas moças. Você viu que o verbo está impessoal, não está? Porque se é duas moças, o verbo está no singular. Mas eu falei anteriormente para vocês que uma das observações que a gente deve ter, né, fazer, é que a oração sem sujeito, o verbo é impessoal. Ele não muda de acordo com o complemento. Ele é impessoal. Ele sempre fica na terceira pessoa do singular, ok? Então, havia duas moças. Eu posso trocar esse havia, se eu puder trocar esse havia por existia, aí eu tenho certeza absoluta que a oração é sem sujeito. Porém, presta bem atenção, se você for transcrever, se você for mudar o verbo havia pelo verbo existia, aí ele vai ser pessoal, você vai ter que concordar com duas. Aí você dirá o seguinte: existiam duas meninas no parque, ok? Tá? Ou existem, tá? Então aqui, ó, o verbo haver, ele é impessoal no sentido de tempo decorrido ou no sentido, ou se eu puder trocar pelo verbo existir. Vamos ver. Então aqui eu pude trocar pelo verbo existir, oração sem sujeito. Aí vem outro exemplo aqui. Há dias que não o vejo. Ó, há dias. Então, tempo passado. Então, o que acontece? O verbo está indicando tempo passado. Então, ele vai ficar, ele é impessoal, oração sem sujeito, tá? Então, gravando o que, na realidade, o que ficou assim, o que a gente vai ter que tomar um certo cuidado, é com essas regrinhas aqui, essas 3 regrinhas. Até agora são 3 regrinhas que você vai ter, né, para identificar oração sem sujeito. Mais à frente, a gente vai ver o restante de oração sem sujeito, tá bom? Então, você prestou atenção mais uma vez, né? Nós fizemos esse resumo para te ajudar a desenvolver as atividades do livro e as atividades da folha que eu estarei enviando para você também.